Olá, meu querido irmão, bem-vindo à Escola de Profecia. Bem-vindo a mais um episódio da nossa temporada das profecias práticas. Este é o 9º episódio e vamos dar continuidade ao assunto que introduzimos no tema passado. Daniel capítulo 7, a grande visão do profeta, que nos mostra, e hoje nós vamos entrar nesta parte, um dos maiores poderes que levará o mundo à grande tribulação, que levará o mundo ao clímax de sua história. Precisamos cavar fundo nisto, precisamos estudar a palavra profética. Bem, vamos buscar aqui a presença do Consolador, o Espírito da Verdade, para que possa nos conduzir em toda a verdade. Venha comigo. Obrigado, amado Deus, porque é maravilhoso quando nos dedicamos para estudar a sua palavra. É maravilhoso ouvir o som, o barulho das páginas sagradas, o cheiro da Bíblia. É maravilhoso ainda quando percebemos que tudo se encaixa, que tudo aconteceu exatamente como o Senhor falou, o que nos dá certeza de que o nosso Deus é fiel e cumprirá com suas promessas, dia após dia em nossas vidas. E a maior promessa, um novo céu e uma nova terra, será cumprida também. Nós queremos estar firmados nesta verdade. Guia-nos, ó Pai, até o fim. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vimos no tema passado 4 animais, 4 bestas que surgiram do mar. Para entendermos Apocalipse, nós precisamos entender muito bem o livro de Daniel. Sim, vemos aqui o primeiro animal semelhante ao leão, com asas de ave. Vimos, amados irmãos, que este leão representa o reino de Babilônia. As asas de ave representam o orgulho de Babilônia. O segundo animal, semelhante ao urso, com 3 costelas entre os dentes, representa Medo-Pérsia. Sim, as 3 costelas são as 3 supernações que os medos e persas dominaram: Babilônia, Lídia e Egito. O terceiro animal, semelhante a leopardo, com 4 cabeças e 4 asas de ave, representa Grécia. As 4 cabeças são os 4 generais de Alexandre o Grande, que após sua morte dividiram Grécia em 4 partes. O último animal que vimos, a última besta, assustadora, terrível, espantosa, com grandes dentes de ferro, representa Roma. E nós dissemos que sobre o 4º animal, Daniel viu 10 chifres. É o primeiro animal com 10 chifres. O que são esses 10 chifres? Vimos muito bem, de acordo com a primeira parte do verso 24 do Daniel capítulo 7, que estes 10 chifres representam 10 reis que surgiriam de Roma. Quando pegamos a história, entendemos que estes 10 reis são as 10 tribos bárbaras que dividiram Roma em 10 partes. Mas a Bíblia nos diz que no meio dos 10 reis, no meio das 10 nações que dividiram Roma, surgiria um chifre pequeno. Vemos aqui, amados irmãos, Daniel 7, verso 24, a segunda parte. E depois deles quem? Dos reis, dos 10 chifres. Depois desses 10 chifres, se levantará outro chifre, outro reino, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Abaterá 3 chifres que já existiam. Quem é, amados irmãos? Quem é? E terminamos dizendo no estudo passado que este chifre pequeno faria coisas terríveis. Faria coisas terríveis. E ainda fará coisas terríveis no final. Nós precisamos saber quem é esse chifre pequeno. Daniel 7, verso 25 nos diz, começando agora a descrever este poder: proferirá palavras contra o Altíssimo. Proferirá palavras contra quem? Contra Deus. Então este poder é diabólico? Sim. Porque vai proferir palavras contra Deus. Quem profere palavras contra Deus é satânico. Não acham? Sim. Magoará os santos do Altíssimo. Perseguiria, oprimiria, mataria o povo de Deus. E continua. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Uau! Um poder que tentaria
mudar a lei de Deus, então esse poder é terrível. Tentar mudar a lei de Deus, a lei eterna, que exalta o seu caráter no universo, então este poder é demoníaco. Diz, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos entender isto com calma. Aguente firme, vamos entender isto com calma. Quem é este poder, amados irmãos, que faria essas 3 coisas principais? Proferir palavras contra Deus, magoar, perseguir o povo de Deus e tentar mudar os tempos e as leis. Quem é esse chifre pequeno? Quem é? Queridos, aqui não há espaço para suposições. A Bíblia é muito clara. Este chifre pequeno surge no meio dos 10. Se os 10 chifres são as divisões de Roma, então, amados irmãos, o chifre pequeno surge também em Roma, surge também na Europa. Não há dúvidas quanto a isso. Este é o poder católico romano, o poder papal. Sem preconceitos, vamos juntos a esta profecia para que tenhamos certeza que, de fato, é este poder católico romano descrito aqui como sendo o chifre pequeno. Este poder papal católico romano surgiu quando o imperador Constantino autoproclamou-se cristão, decretando liberdade religiosa em 313. A partir desse momento, ele começou a instituir bispos, mas ele era um imperador pagão. Uniu assim o paganismo romano com o cristianismo. Falamos num dos temas. Surgiu assim a Igreja Católica Romana. Estão percebendo? A Igreja Católica Romana. Queridos, a história é longa, não vou poder detalhar aqui. Você pode ler um livro de história para se aprofundar. Mas em 534, o imperador Justiniano, que era imperador romano do Oriente, lá em Constantinopla, lançou um decreto reconhecendo assim o Papa como cabeça da igreja, como cabeça da cristandade. Só que existiam algumas tribos bárbaras, algumas nações das 10 que dividiram Roma, que negavam se submeter à autoridade de Roma. Isso é história. Pegue um livro e leia. Temos os érulos, vândalos e ostrogodos. Os érulos haviam sido derrotados já em 493. Eles viviam bem perto de Roma. Era uma pedra no sapato para o bispo de Roma. Os vândalos, liderados por Gensérico, foram derrotados em 534 pelo general romano Belisário. Faltava uma tribo que era uma pedra no sapato para o bispo de Roma assumir as prerrogativas dadas pelo imperador Justiniano. Os ostrogodos, que viviam ali em Roma e que negavam se submeter à autoridade do Papa. O que aconteceu? Foram destronados. Em 538 depois de Cristo, foi nesse ano, amados irmãos, que o poder papal, o poder católico romano, assumiu todas as prerrogativas como o general da cristandade, o cabeça da cristandade. Perceberam, amados irmãos? De forma resumida, esta foi a história. Daniel 7, verso 25. Daniel 7, verso 25, voltamos a ler. Este poder proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei. Primeiro ponto, este poder vai proferir palavras contra Deus. De que forma que alguém pode proferir palavras contra Deus? Blasfemando o nome de Deus? Sim. Vemos aqui, amados irmãos, livros oficiais do poder católico romano. É dito, nós, os papas, ocupamos na terra o lugar do Deus onipotente. Isto não é falar palavras contra Deus? Procurar ser Deus na terra? Procurar ocupar o lugar de Deus na terra? Queridos, Deus é onipotente, omnipresente. Ele está em todo lugar. Será que ele precisa de representantes na terra? Será que ele precisa disso? Mais uma citação. O Papa é não só o representante de Jesus Cristo, mas ele é o próprio Jesus Cristo,
oculto sob o véu da carne. Isto não é falar palavras contra o Altíssimo, mas uma. O tópico Papa deste dicionário define assim: o Papa é de tão grande dignidade, tão exaltado, que ele não é homem, mas Deus e vigário de Deus. Isto não é falar palavras contra o Altíssimo? Continua. Dessa forma, se fosse possível os anjos errarem na fé ou pensarem contrário à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. E eles terminam. O Papa é como Deus na terra. Isto não é falar palavras contra o Altíssimo? Sim, amados irmãos. Tudo se encaixa nesta profecia, queridos irmãos. Um poder pequeno que surge no meio dos 10, que surge em Roma. Sim, o poder católico romano, que profere palavras contra o Altíssimo, procurando ser Deus na terra. Proferindo o quê? Blasfêmias. Outra coisa, magoará os santos do Altíssimo. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Este também seria um poder perseguidor, que perseguiria os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Como é que nós podemos entender isto? Vamos para Apocalipse capítulo 12. Apocalipse e Daniel são, na verdade, o mesmo livro. Apocalipse capítulo 12 nos mostra como é que este poder católico romano perseguiu o povo santo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Começa o verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Não precisamos nos preocupar, isto é profecia. Vamos ao nosso quadro de interpretação profética. Já vimos que mulher em profecia significa igreja, de acordo com este texto que lemos. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como que virgem pura a um seu esposo que é Cristo. Paulo, o apóstolo, preparava a igreja de Corinto como virgem pura para se encontrar com o esposo que é Cristo. Então, mulher pura em profecia representa o quê? Igreja fiel e pura de Deus. João aqui em Apocalipse capítulo 12 vê uma igreja pura, uma igreja fiel, vestida do sol, vestida de Cristo, porque Cristo é o sol da justiça, com a lua debaixo dos pés. A lua reflete a luz do sol. É uma igreja que reflete o brilho, reflete a imagem, reflete o caráter de Cristo. As 12 estrelas na cabeça podem representar a igreja do Antigo Testamento formada por 12 tribos de Israel e a igreja do Novo Testamento formada pelos 12 apóstolos de Cristo. Portanto, esta é uma igreja que sempre existiu no Antigo Testamento e no Novo Testamento, certo? A igreja de Deus sempre existiu. O verso número 2 nos diz que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Agora fica a pergunta. Como é que é possível uma igreja ficar grávida? A gravidez aqui, amados irmãos, pode significar a expectativa que a igreja do Antigo Testamento tinha para a chegada de um bebê especial, certo? Sim. Vemos aqui, por exemplo, amados irmãos, que a profecia do nascimento de um bebê especial foi dada no Antigo Testamento. E o povo guardou essa esperança no coração. Isaías 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Queridos, a igreja do Antigo Testamento guardou essa esperança no coração. Estava grávida, sim, é expectativa pela chegada do Emanuel, Deus conosco. Vemos aqui, por exemplo, Lucas 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava o quê? A consolação de Israel. Sim, esperava o quê? A consolação de Israel. Então, havia uma expectativa pela chegada do Messias. Vemos aqui Simeão segurando o Messias, dizendo: Senhor, agora eu posso morrer, porque vi o quê? Vi a tua promessa cumprida. Fica claro, então, a gravidez representa a expectativa
da igreja do Antigo Testamento para a chegada do Messias. Agora, a profecia diz aqui em Apocalipse 12 que a mulher sentia dores para dar à luz. As dores de parto representam também a perseguição a Cristo pelo rei Herodes. Mas quem estava por detrás dessa perseguição? O verso número 3 nos diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas, 7 diademas. Quem é este dragão? Quem é o dragão? Lemos aqui verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E o verso número 4 de Apocalipse capítulo 12 diz que o dragão se deteve em frente da mulher para devorar o filho quando ele nascesse. Exatamente. Quem estava por detrás de tudo isto? Era Satanás, para destruir a Cristo. Entendemos agora que o dragão representa em sentido primário a Satanás, porque ele que estava por detrás de tudo aquilo. Mas em sentido secundário, o Império Romano, porque Satanás usou Herodes, usou o Império Romano para perseguir a Cristo. Usou o Império Romano para perseguir o povo de Cristo. Certo? Certo? Isto é importante de nós entendermos agora. Verso número 4, a segunda parte. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quem é o único que foi arrebatado para Deus até o seu trono? Jesus Cristo. Claramente que essa criança é Cristo, que havia de nascer, morreu, ressuscitou, salvou a humanidade, foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quando Cristo morre e ressuscita, Satanás percebe que o seu reino das trevas ficou com dias contados. Os laços de simpatia entre Satanás e os anjos no céu foram quebrados. Diz o livro de Apocalipse capítulo 12, começando aqui, por exemplo, começando do verso 11, do verso 10. Ouviu-se no céu uma voz de triunfo, dizendo: chegou a salvação agora. Foi expulso o acusador. Satanás não podia mais penetrar no céu para acusar os filhos de Deus, como acusava Jó. Ele foi expulso. E a Bíblia diz que quando Satanás percebeu que perdeu na batalha do conflito dos séculos, ele fez uma coisa. Vemos aqui verso 13. Quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Sim, queridos irmãos, Satanás não pode mais tocar a Cristo, porque ele está no céu. Ele persegue a igreja de Cristo. Sim, persegue a igreja de Cristo. Começa uma fase de perseguição terrível, amados irmãos. Verso número 14. E foram dadas à mulher, à igreja, as 2 asas da grande águia. Não para se exaltar como o rei Nabucodonosor, não, mas para fugir, para que voasse até o deserto. Aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Queridos irmãos, chegamos a um ponto crucial aqui. Vimos lá em Daniel capítulo 7, verso 25, que o chifre pequeno, que já descobrimos que é Roma papal, magoaria os santos de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vemos aqui em Apocalipse 12, verso 14, que Deus deu à mulher asas de águia para que voasse ao deserto, onde fosse sustentada por Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, é o mesmo período. Então, queridos, o poder usado por Satanás para perseguir a igreja é o mesmo descrito em Daniel, porque é o mesmo período de tempo. Roma, que perseguiria a igreja de Cristo. Um ponto muito importante de nós compreendermos aqui nesta profecia. A igreja verdadeira de Deus não é a perseguidora, é a perseguida. Igreja Católica Romana, pesquisa na história, é perseguidora. E nesta profecia, a igreja verdadeira não é a perseguidora, é a perseguida. Agora, o que é isto de um tempo, tempos e metade de um tempo? Vamos para o nosso quadro profético. Nós dissemos que tempo, em profecia, representa o quê? Ano, de acordo com Daniel 11, verso número 3.
Então estamos dizendo que um tempo é um ano. Lembrando que na Bíblia o ano tem 360 dias. Então são 360 dias, um tempo. 2 tempos são 2 anos, com 720 dias. Metade de um tempo é metade de um ano, que representa 180 dias. Somando então, é matemática agora. 360 mais 720 mais 180 dá 1260 dias, que em profecia serão 1260 anos, em que a Igreja de Deus foi preservada nos desertos pela perseguição do chifre pequeno, poder católico romano. Vemos aqui para confirmar, Apocalipse 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante quanto tempo? Durante quanto tempo? 1260 dias. Está aqui, amados irmãos. Os cálculos estão certos. 1260 dias, que são 1260 anos literais. Que a Igreja de Cristo sofreu perseguição pelo poder católico romano. Isso é história. Isto vai do ano 538, quando destruíram os ostrogodos, a última tribo bárbara, que era uma pedra no sapato para Roma assumir as prerrogativas dadas pelo imperador Justiniano. Começam aí 1260 anos, que nos leva até 1798 depois de Cristo, quando, de acordo com Apocalipse 13, verso 3, houve uma ferida mortal, uma ferida de morte sobre o poder católico romano. Mas falaremos disto nos próximos episódios. Não perca! O essencial do que estudamos hoje, amados irmãos, é que Deus trabalha no tempo também. As profecias se cumprem no tempo. Estamos chegando, amados irmãos, a momentos dramáticos da história do mundo. E nós ainda precisamos compreender esta profecia. Vamos entrar nos próximos episódios para Apocalipse capítulo 13, onde veremos, amados irmãos, aonde nós estamos e o que poderemos esperar. Para você, meu irmão católico, isto não é preconceito religioso, não. São fatos proféticos, são fatos históricos. Você pode comprovar isso lendo livros. Estas coisas de fato aconteceram. E a Bíblia nos diz que este poder católico romano, infelizmente, não é um poder de Deus. Eu convido você a tomar uma decisão ao lado da verdade de Cristo. Tomar uma decisão neste tempo ao lado da verdade. Que Deus possa o abençoar. Venha comigo para esta oração. Obrigado, Pai, por abrir nossa mente hoje. Cavarmos o livro de Daniel, cavarmos Apocalipse e entendermos de fato que as profecias se cumpriram e ainda se cumprirão. Senhor, oro pelo meu irmão que neste momento está pensativo. Uau, eu nunca ouvi uma coisa dessas. Oro, Jesus Cristo, para que o Teu Santo Espírito possa o acompanhar. O Senhor conhece seus anseios, seus medos. O Senhor é quem vai resolver essa situação. Oro, amado Pai, para que derrames o Santo Espírito sobre todos nós ao vivermos nestas horas finais. Oramos e entregamos tudo nas mãos de Cristo. Amém. O vejo no próximo episódio. Vamos continuar com este assunto fascinante. Até lá.